Bom dia! Começamos agora a terceira edição do webinar Diplomacia em Debate, uma iniciativa da ADB Sindical com apoio da Empresa Oficina. Neste debate, vamos refletir sobre o papel da diplomacia na retomada econômica no pós-pandemia. Sabemos que este é um difícil período para a economia do Brasil e do mundo. O isolamento e o comércio fechado trouxeram um momento econômico delicado, com recessão e desemprego. A realidade se impõe. A reconstrução das economias é tema fundamental, sobretudo no momento pós-pandemia e para as relações diplomáticas entre os países. Neste novo cenário, como a diplomacia poderá contribuir para a volta do crescimento do Brasil? Quais habilidades e mudanças de paradigmas serão necessárias na diplomacia para a retomada? Esse será o debate de hoje, que deverá ser quase tão desafiador quanto o tema. Eu sou Giovana Jardim, Relações Públicas, gerente de núcleo de relacionamento com a mídia da Empresa Oficina e tenho o prazer de mediar este debate. Aqui conosco estão o senador Tasso Gereissati, o embaixador Pedro Luiz Rodrigues, diplomata e jornalista, e a economista e advogada. Gostaria de agradecer desde já nossos debatedores e a presença de todos os que estão aqui nos acompanhando ao vivo pelo Facebook da ADB Sindical. Lembrando que vocês devem participar do nosso debate enviando suas perguntas e comentários. Vamos selecionar os principais e os nossos especialistas irão responder. Agradeço novamente o convite. Para começar, eu vou fazer uma pergunta ao senador Tasso Gereissati. Senador, o senhor que possui uma longa trajetória política e ocupa uma vaga no Senado já há 18 anos, já acompanhou, vivenciou e atuou em relevantes momentos da política brasileira. A partir dos bastidores e também do palco do Poder Legislativo, qual a sua visão sobre o atual momento econômico do Brasil? A situação pode se comparar a alguma outra ocasião? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom dia, Pedro Luiz, bom dia, Helena Landau. Eu acho que essa situação que nós estamos vivendo, primeiro pela própria pandemia, é inédita na vida de todos nós. Eu não me lembro de ter visto uma situação como essa, nem nunca imaginei viver um momento como esse. Essa pandemia era uma situação de filme de terror, não era uma situação que nós iríamos viver um dia. Junte-se a isso a questão econômica, que evidentemente, em função da própria pandemia, do isolamento social, de todas as consequências da pandemia, nós estamos, acho que já vivendo uma recessão histórica, talvez a pior, se avizinha, talvez seja a pior da minha vida também. E mais uma questão social, e evidentemente, consequentemente, a questão social, o desemprego em massa, o ressentimento crescendo no meio da população, a revolta e a incerteza quanto ao futuro próximo. E junte-se a isso um desgoverno, uma presidência da República, um presidente da República, a meu ver, completamente despreparado para ser presidente da República. Ele não tem noção, me parece, pelo que eu tenho visto, e as coisas, infelizmente, não têm melhorado, têm piorado. Ele não tem noção do que significa a cadeira que ele está sentado, ele não tem noção das suas responsabilidades, das consequências do que ele diz e do que ele faz, e não está absolutamente preparado. Ele se comporta como fosse um cidadão comum, cheio de ideias esquisitas e de amigos estranhos. Então, esse conjunto de problemas é absolutamente inédito na minha vida e é um grande desafio que nós temos pela frente aí. Obrigada, senador, pela resposta. Agora eu vou fazer uma pergunta à Helena. Helena, enquanto economista, como você analisa o atual momento do Brasil?
Como estamos em comparação ao restante do mundo? Perguntaria ainda, estamos no olho do furacão ou já podemos vislumbrar uma melhora? Bom dia a todos, bom dia, meu querido senador Tasso Gereissati, Pedro Luiz e Gi. Obrigado por estar aqui. Olha, Gi, eu sou muito pessimista, muito pessimista. Acho que a situação econômica é péssima, a gente está sem previsão de quando vamos sair da pandemia. Nós víamos recuperando um crescimento muito lentamente depois da recessão dos 2 últimos anos do governo Dilma. A gente já vinha patinando. O crescimento do PIB do ano de 2019 foi ainda inferior do governo Temer. As reformas que normalmente você deve usar o primeiro ano de mandato para avançar com todas elas necessárias pararam. Na realidade, o Temer avançou muito mais do que esse governo, e você não tem perspectiva de saída. A minha sensação que você tem, nós estamos piores, eu acho, que no resto do mundo, por causa de uma falta de coordenação até de norte e de saber exatamente o que o governo e o Ministério da Economia pensa para tirar o país dessa situação. Tem sempre um aceno, as reformas vão resolver a vida da gente, não se sabe que reformas são essas, não há um olhar humano para a desigualdade social, para a requalificação de mão de obra, para a reorganização dessa economia que vai sair completamente diferente do que entrou. Enquanto você tem a pandemia e o agravamento da situação econômica, você tem um desmonte do governo ao mesmo tempo. O Tasso fala da falta de coordenação do presidente, da incapacidade, eu diria, de governar esse país nesse tsunami, né, que abateu todo mundo. Eu digo em geral, você teve um desmonte na área do meio ambiente, você tem um desmonte na área da saúde, em plena pandemia. O Ministério de Economia só consegue ficar dizendo que vamos surpreender o mundo, não consegue dizer exatamente o que vai ser implementado. As contas públicas vão caminhando para uma situação gravíssima, mas necessária nesse momento, necessário que saia dinheiro para a saúde, necessário que se tenha um suporte para a atividade econômica, para que a recuperação seja um pouco mais fácil, mas a sociedade está perplexa, está incerta, e incerteza não é a melhor coisa para a retomada. E a gente ainda tem esse descolamento do mundo. Na realidade, os investidores estrangeiros, o mundo olha para o Brasil com uma perplexidade. Eu diria que na área da sua atuação, onde nós estamos conversando, também já começamos também com o desmonte da própria diplomacia brasileira, da própria tradição da diplomacia brasileira. A gente entra num discurso terraplanista, vira de costas para o resto do mundo, faz alianças que a gente se surpreende, e estamos completamente isolados. Então, assim, o Brasil está mal na economia, está sem direção do ministro de Economia, que vem sempre com promessas que ninguém mais leva a sério, que vamos recuperar em V, que vamos surpreender o mundo, que vamos gerar não sei quantos empregos, mas não há uma orientação que diga como vamos fazer isso. Então, acho que, junto com o que o Tasso falou na área política, o que nós temos também é um vazio, um vácuo na área econômica, que dê algum norte para os empresários. Então, o meu temor é que comece a ser políticas que acabem não dando um norte. Você tem um lobby de um setor empresarial aqui, você tem uma pressão lá, o Tasso deve estar vivendo isso no parlamento. Nesse vazio, nesse vácuo de poder e de orientação, as ideias de projetos que deveriam ser projetos de tratamento emergencial acabam se tornando projetos permanentes, vai pressionar ainda mais as contas públicas. Então, assim, essa falta de coordenação, de comando que a gente vê no presidente da República, ela vai por todo o governo, na área da saúde, na área de economia, na área de meio ambiente, na área de relações internacionais. Então, isso é muito assustador. Eu nunca vi ninguém sair de crise sem uma coordenação. Ainda tem uma briga federativa, né, que torna os efeitos da pandemia sobre a economia ainda maior. Demora ainda mais, se torna, amplia os efeitos da pandemia, seja na saúde, no número de mortes ou na economia, muito além do necessário se você tivesse um trabalho conjunto, que é o que se espera numa crise humanitária, né?
Obrigada por suas considerações, Helena. Agora minha pergunta vai para o embaixador Pedro Luiz Rodrigues. O senhor possui um amplo conhecimento em relações exteriores e, nesse sentido, poderia nos dar sua visão de como a crise econômica afeta as relações internacionais? Ok, obrigado, senador. Prazer em revê-lo. Helena, Gi, mais uma vez, obrigado. Olha, a questão ela é séria, já global, né? Você tem não só a pandemia que está desestruturando a economia global, não é? A Helena falou em recessão, já há quem fala em depressão, se você não conseguir uma retomada mínima, né, nos indicadores básicos internacionalmente. Agora, isso tudo se agrava do ponto de vista brasileiro. Eu não quero falar só do ponto de vista da diplomacia econômica, vamos chamar assim, mas tem dos próprios valores e prioridades da nossa diplomacia, da política externa brasileira. Porque eu quando estava começando em jornal, antes de ter entrado no Itamaraty, eu estava no Jornal do Brasil em 1971, olha que velhice. E era o governo do presidente Médici, portanto um governo de direita, militar, temido por todo mundo, a imprensa pelo menos, e nós tínhamos uma necessidade, ainda não tinha começado a estourar da primeira crise do petróleo, e eu estava na área econômica do Jornal do Brasil. E pude acompanhar, eu cobria Fazenda, que era o ministro Delfim Neto, e Planejamento Regeloso. E, de repente, havia uma necessidade, havia sido criada uma fábrica de café solúvel, o Brasil sempre com aquela dicotomia de exportar ou café, ou produto bruto, né, uma matéria-prima, ou produto industrializado. Então, foi feita uma primeira fábrica no estado do Rio, né, do grupo Cacique, e então, mercado. Os europeus não queriam comprar café instantâneo, os americanos também não, porque eles queriam que as indústrias deles fizessem isso. Por que eu estou falando isso? Porque no governo mais rígido do período militar, teve-se o bom senso de, peraí, na hora que o interesse comercial, econômico brasileiro, que é um dos grandes interesses que movem as nações, ele se coloca, você foi buscar mercado. E que mercado foi esse? O mercado foi a China, país com o qual o Brasil não tinha sequer relações diplomáticas. Estou falando de 71. Então, houve uma primeira missão empresarial brasileira, de um empresário só, que era o proprietário da Cacique, junto com o nosso cônsul em Hong Kong, que foi a caráter pessoal, e fez essa aproximação e fez negócios. E isso tudo para dizer o seguinte: o Brasil, a diplomacia brasileira, ela sempre se pautou pelo bom senso, pelo que mais tarde o Silveirinha, que era o nosso chanceler, Antônio da Silveira, chamaria de pragmatismo responsável. Hoje eu não vejo nem pragmatismo, nem, me perdoem as mais altas autoridades da casa, e nem responsabilidade no sentido de se ver onde está localizado o verdadeiro interesse brasileiro. Eu não consigo entender, por menos que você não goste da China, que ela é comunista, o que você vai fazer? Mas é o país com o qual nós temos o mais importante superávit comercial. É o superávit comercial com a China que nos permite bancar, por exemplo, todo o déficit em serviços que nós temos. Fora isso, a gente ia entrar numa crise de pagamentos. Eu era secretário de imprensa do Ministério da Fazenda durante a crise econômica do começo dos anos 80. É um desastre. Se algo parecido com o que nós já temos se transforma agora numa crise de pagamentos externa, o resultado ainda vai ser mais calamitoso para o Brasil. Então, acho que é hora de se parar e se colocar as prioridades dentro de uma realidade visando o futuro. Eu acho que nós estamos com uma política externa que olha por um espelho retrovisor. Várias declarações me parecem tiradas da década de 50. Parece que a gente está quase num período macartista, onde os comunistas isso, comunista aquilo. Gente, comunismo propriamente dito lá da Rússia já era, já acabou. A China mesmo não é, embora o Partido Comunista Chinês seja importante, desde Deng Xiaoping, né, isso o ex-presidente Sarney sempre reforça. Se a gente tivesse seguido o exemplo econômico da China, hoje nós estaríamos numa situação bem melhor. Mas não, continuamos capengando e quando temos todas as condições com o setor rural
moderno, produzindo, escapando da crise quase que milagrosamente. Temos aí um discurso que eu vejo desnecessário de irritação, de provocação constante com a China e depois com o nosso mais importante parceiro na região, com a Argentina, porque também lá o governo não é exatamente o que o governo daqui, olha, o governo seja qual for, o interesse nosso é claro, ou se não é tão claro, pelo menos ele é identificável. E aí, de repente, a gente se surpreende com medidas agora, por exemplo, da Argentina, que dessa semana acaba de proibir as importações de automóveis. Então, como é que a gente tinha que estar buscando resolver isso, em vez de ficar só no discurso que não leva a nada. Isso é só uma visão geral, peço desculpas se me estendi um pouco. Não, muito obrigada, embaixador, pelas suas considerações. Muito em breve eu vou abrir para as perguntas do público, aliás, já estão chegando várias perguntas aqui. Mas antes de abrir para o público, eu tenho mais uma pergunta para o senador. Na sua avaliação, senador, quais os caminhos de atuação que o senhor vislumbra para o Legislativo poder auxiliar na retomada econômica do Brasil, sobretudo em conjunto com as relações exteriores? Historicamente, o Legislativo no Brasil, ele atua, principalmente na área econômica, ao redor de um rumo, como a Helena falou, de um rumo que o governo, que o executivo dá. O nosso rumo é esse, a nossa direção é esse, o nosso projeto é esse. E o executivo coordena essa discussão dentro da Câmara e do Senado. O que está acontecendo hoje é que, como não existe esse rumo, não existe essa coordenação, o Legislativo fica solto. E solto, com um vazio de liderança, um vazio de coordenação, sem rumo dado pelo governo federal, começam a aparecer todo tipo de projeto indo para todos os lados. Projetos populistas, projetos mais à esquerda, projetos mais à direita. E o que acaba acontecendo é que vão sendo aprovados uma série de projetos que provavelmente, que alguns prejudicam mais ainda a questão econômica e a questão social. A tendência num momento como esse, quando nós estamos completamente sem liderança e sem coordenação do governo, é que o Legislativo, principalmente quando se aproximam eleições, seja o mais populista possível. E projetos populistas vão acontecendo, tabelamento de juros, congelamento de preços, esse tipo de coisa que é muito simpática, mas ninguém sabe as consequências que nós vamos ter na frente. Então, como o Congresso ajudar? Acho que o Congresso fez, no primeiro momento da pandemia, um esforço enorme em ajudar quando conseguiu aprovar a legislação sobre o salário de ajuda aos informais, depois a ajuda aos estados. Mas agora, passado aquele primeiro momento de concentração e de foco na pandemia, começam a aparecer todo tipo de coisa. E, infelizmente, hoje, a Helena já disse isso, infelizmente, hoje nós estamos aqui, espero, nas portas de um programa de reabertura da economia, de voltarmos às atividades econômicas. E até agora nós não sabemos o que é isso, como vai ser feito isso, quais são as ideias do governo sobre o assunto, quais são os principais projetos, qual é a base da discussão que o governo vai levantar. E isso faz com que o Congresso fique absolutamente atordoado e vão passando projetos de todo tipo que não tem nada a ver com aquilo que nós deveríamos ou devemos fazer daqui para diante. É difícil prever o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que se houver um plano, uma linha de ação
coordenada, de uma maneira coerente, que aponte para o Congresso, para o Parlamento, um rumo para o nosso país, agora, principalmente nesse momento, o Congresso vai ajudar, porque esse tem sido o papel histórico do Congresso. Agora, como estamos hoje, e vocês aí do Itamaraty, que tem uma longa tradição, enorme tradição da diplomacia brasileira, estão vendo isso na própria carne. A política externa, por exemplo, tem muito a ver com a recuperação da economia. Nosso economista está aí para dizer isso, mas nós vamos precisar de investidores internacionais, nós vamos precisar de compradores internacionais, nós vamos precisar de vendedores internacionais, nós vamos precisar de uma imagem internacional que dê confiança e credibilidade ao nosso país. E tudo que está sendo feito é o contrário, está absolutamente o contrário. A começar pelo, vocês me desculpem que eu estou falando aqui com os diplomatas, a começar pelo próprio ministro das Relações Exteriores, que vocês, mais uma vez, eu não sei se eu estou sendo mal educado, mas cada vez que eu vejo um artigo dele, meus cabelos eu tinha mais até 2 meses atrás, eu arranco quando leio algum artigo dele. Obrigada pelas considerações, senador. Pegando um gancho com o que o senhor acaba de falar, eu tenho mais uma pergunta para a Helena. Na sua avaliação, Helena, a senhora poderia apresentar oportunidades nessa crise que estamos vivendo? Eu diria, que lições podemos tirar desse momento? Eu acho que a crise mostrou muitas mazelas do país, muitas coisas que a gente tem que fazer e não pode mais ignorar e colocar para debaixo do tapete, e algumas coisas que não se deve fazer. Né? Então, começando, a gente convivia com uma desigualdade social no Brasil que se revelou durante a pandemia insustentável. Né? Uma contingente enorme da população brasileira vivendo sob condições insalubres. O Tasso é o nosso relator no principal projeto, eu acho, que temos hoje no Congresso, que é do saneamento. É impossível manter a população brasileira nas condições de falta de saneamento que nós temos. Então, assim, essa é uma oportunidade, abrir a questão do saneamento. Eu acho que vai haver uma pressão muito grande, do meu ponto de vista, a pressão sobre o Estado está equivocada, porque as pessoas querem que o Estado volte ao modelo que não deu certo no governo militar, não deu certo no governo Dilma, que é ser o promotor de crescimento no que a gente chama de investimentos contracíclicos. Na realidade, o Estado tem que aprimorar as condições para o capital privado entrar, e aí, de novo, a infraestrutura é um papel importante. Agora, a gente pensa em uma série de fatores e fica muito perplexo porque a gente não vê essas condições. Por exemplo, na questão das exportações, a gente está indo muito bem no setor agrícola, nós temos essa grande vantagem. Mas, por exemplo, evidentemente o Brasil não entra mais na OCDE, não só por causa dos comentários com a Madame Macron, mas como também o problema de meio ambiente, temos o problema agora do tratamento da pandemia. Então, alguns avanços que a gente tinha conseguido no relacionamento internacional, a gente perdeu completamente nesse sentido. Nós estamos completamente isolados do mundo. Né? Então, como diz o Pedro, elaborou muito bem, a gente vai ter que continuar nossas relações comerciais com a China, porque não temos outra opção. Aliás, a briga com a China começa por conta da manipulação de dados sobre o Covid, e o Brasil está fazendo exatamente a mesma coisa que criticou a China 3 meses atrás. Eu acho que a gente tem que focar muito, vai ser uma grande discussão, e acho que os economistas estão nessa discussão, se essa crise se prolonga, como é que a gente vai salvar a economia? Nós vamos salvar empregos ou nós vamos salvar empresas? Nós vamos escolher empresas. A gente sabe qual empresa que vai sobreviver. Essa crise tem uma característica muito diferente de todas as outras, que ela afetou setores econômicos que vinham muito bem. Ela não tem um problema de meritocracia, de meritório. Empresas que vinham bem quebraram, fecharam. Novas atividades vão ser criadas. Então, as oportunidades que eu vejo, assim, saneamento,
a toda a parte dessa nova economia, de nova tecnologia que a gente estava caminhando muito devagar, mas que a crise fez a gente acelerar. E qual o ponto negativo que eu vejo? Nós temos, além do ministro de Relações Exteriores, que não chega a ser muito auspicioso para o futuro do Brasil ter esse comando nas relações exteriores, nós temos no Ministério da Educação também outro problema, porque a gente precisa de educação no Brasil, a gente precisa aumentar a produtividade. Então, a gente precisa focar o Estado naquilo que o Estado tem que fazer, dar educação de qualidade, avançar com os projetos de lei e segurança jurídica para atrair investimento privado. E a gente não vê isso. O gap da educação aumentou muito durante a pandemia. E aí a gente vai... Como é que nós vamos lidar na saída da pandemia? Que tipo de trabalhador o Brasil vai ter para oferecer? Que tipo de capital humano? O Brasil tem que investir no aumento de produtividade e não no aumento de gasto público. Infelizmente, a gente perdeu 1 ano e meio de reformas nesse sentido, de aumento de produtividade. E agora a gente está começando atrasado, começando correndo atrás, tentando recuperar. Então, eu não sou, como você está vendo pelo meu discurso, nem um pouco otimista. Acho que o Brasil vai chegar em dados muito preocupantes de recessão, o nível de desemprego muito elevado e um governo perdido sem saber o que fazer. Então, assim, a minha esperança é que a gente possa, pelo menos no setor privado, que tem mostrado uma reação muito mais efetiva do Estado no combate à crise, tanto no ponto de vista da filantropia, na manutenção de emprego, nas novas organizações econômicas, do que o Estado. Então, a minha esperança é num florescimento aí de alguns empresários que sobrevivam a essa crise e que o governo não atrapalhe. O governo mantenha essas linhas que ele deu de liquidez, etc., mas de forma de uma implementação mais efetiva. Nós estamos 3 meses de quarentena, as ideias iniciais foram boas, mas a implementação muito ruim. Só hoje sai o apoio para os estados e municípios, 3 meses depois, a primeira parcela. Várias linhas de crédito dos bancos estão empossadas, não chegam aos empresários, estão refinando. Nós estamos atrasados, mas ainda há possibilidade de chegar lá. Mas eu não vejo uma recuperação rápida para o Brasil, não. E isso preocupa, não sei se o Tássio e o Pedro Luiz podem elaborar, do ponto de vista social, né? Do ponto de vista da juntar essa crise política comandada pelo presidente da República, mais uma crise social gravíssima que nós vamos sair dessa pandemia. Isso para mim, a grande preocupação. Obrigada, Helena, pelas considerações. E antes de abrirmos para o público, eu tenho uma última pergunta para o embaixador. O senhor acredita que as relações exteriores do Brasil, elas precisam passar por um realinhamento no pós-pandemia? Na sua avaliação, embaixador, quais as habilidades diplomáticas serão realmente essenciais para auxiliar na retomada econômica? Olha, obrigado pela pergunta. Quer dizer, a essência eu acho que é que todo cidadão e cidadã de bom senso reconhece imediatamente que é exatamente isso. Bom senso, equilíbrio. Você tem que atuar a partir de dados reais, você tem que deixar a ideologia de lado. Desde 2003, nós estamos sendo regidos na área externa por o pensamento ideológico muito forte, o que desorienta, o que mais ou menos torna difícil a identificação dos interesses reais do país. Eu acho que precisava um debate rápido, nacional, para definir meia dúzia de elementos que alguns estão visíveis, que deveriam orientar essa ação daqui para frente. O que não se pode, primeiro, vocês estavam mencionando, a Helena mencionou, o ministro da Educação. Eu acho um verdadeiro absurdo, eu se fosse ministro das Relações Exteriores, viesse o ministrinho da Educação feito esse aí, dizia o que tem que fazer, o que não tem que fazer com a China, ou eu falava com o presidente para mandá-lo embora, ou eu me demitia, entendeu? Porque é inaceitável o ministro da Educação vir atrapalhar as relações do Brasil com a China, entendeu? Eu acho um absurdo, ou com qualquer país, com a Argentina. Tenho eu feito um grande trabalho de esforço para, no caso da Argentina, de buscar aproximar com as pessoas que a gente conhece no Palácio de Bom Senso, para evitar essa contaminação raivosa, rançosa e com uma visão
sei lá, da década de 50, mais uma vez falando na década de 50. Mas o que eu acho, então, é o equilíbrio que a gente vê tão bem expressado nas palavras do senador e da Helena, que é isso que o Brasil está precisando. Nós estamos precisando de gente que pense, que faça as coisas abertamente e que não sejam movidos com o excesso de ideologia. Todo mundo, obviamente, tem sua visão do mundo, seu bias, né? Mas você não pode deixar que fatores de um lado ou de outro, da extrema esquerda, da direita, que não sejam aqueles nacionais, né? Não um excesso de nacionalismo, mas o interesse nacional, ele seja contaminado por isso. Nós falamos da política, da posição pendular. A pendular não quer dizer que você não tem uma posição, é que nós, como um país médio, nossos interesses não estão nem para muito lá para a esquerda, nem muito para a direita. Nós temos nossos interesses, nossos problemas grandes, sociais, como a Helena falou, e que o senador ressaltou também, que exigem tudo uma ação política muito intensa. Agora, desculpe, eu balancei a mesa, muito intensa, e não se pode se perder em discussões estéreis. Eu acho que o que acontece hoje é um desperdício de tempo, desperdício de prioridade, uma discussão sobre filosofias estapafúrdias, centradas por um filósofo lá tem a minha idade, que foi da esquerda, veio para a direita, e que gostaria de entender. Eu leio, mas não consigo entender por que as pessoas se encantam tanto com um negócio que eu quando tinha 30 anos de idade, já achava ultrapassado. Não é isso que o Brasil precisa. Desculpe, mais uma vez, se eu me demorei demais. Obrigada pelas suas avaliações. Agora vamos abrir para o público, as perguntas são muitas que estão chegando aqui. Eu tenho uma pergunta que vai ser direcionada ao senador Tasso Gereissati. Ela é feita pela Clarissa Machado. Senador, o senhor tem acompanhado de perto as discussões sobre o novo marco regulatório do saneamento básico, que poderá, a depender do texto final, permitir a realização de parcerias com a iniciativa privada no setor. O senhor percebe apetite de investidores internacionais nesse setor? É pergunta da Clarice. E ela também gostaria de saber quais elementos poderiam contribuir para aumentar a atratividade desse setor para investimentos internacionais. Com certeza existe um apetite muito grande de investidores internacionais nessa área. Até porque, se você olhar no mundo mesmo, no mundo dos países desenvolvidos, dos países emergentes, não existe um setor com a oportunidade maior para investidores em infraestrutura do que o saneamento no Brasil, simplesmente porque 50% da nossa população não tem saneamento. Evidentemente que do ponto de vista daqueles que querem investir em infraestrutura, é uma oportunidade muito especial e eu acho que única hoje em termos de infraestrutura. Eu me lembro quando eu fui governador pela primeira vez, em 86, 87, em que eu levava para um município do interior do estado um telão, uma cabine de telefone. Como é que chamava isso, Helena, que é do seu tempo, aquela cabine de telefone? É orelhão. Levava um orelhão para uma cidade do município, para o município, e era uma festa. Eu era recebido como um herói, porque estava levando para aquele município o orelhão. Hoje, você chega no mesmo município, não tem um cidadão que não tenha o seu celular dentro do bolso ou na sua mão. Estou mostrando isso para ver a diferença. Enquanto isso, o saneamento ficou praticamente como estava. Não existe uma grande evolução no saneamento neste mesmo município. E talvez, com certeza, é a infraestrutura mais importante para a questão sanitária, para a educação também tem uma relação direta com a educação. Então a oportunidade é gigantesca que existe aí. Agora, a reação aqui também é muito grande. Aqui nós ainda temos
uma questão corporativista que é muito forte. O corporativismo no Brasil é muito forte. E uma das corporações mais fortes e mais influentes que tem dentro do Parlamento Nacional, dentro do meio político, é a corporação das empresas estaduais de saneamento básico. Eu acredito que nós vamos poder estar começando a discutir isso na semana que vem, no Senado, mas nós vamos ter uma batalha grande pela frente. Agora, apetite de investidores, e a Helena aí pode falar melhor do que eu, com certeza existe. Obrigada pela resposta, a Clarissa. Agora eu tenho uma pergunta de Júlia Botelho Rodrigues. Na realidade, ela não endereçou ninguém especificamente, mas eu acho que eu vou endereçá-la ao embaixador. Ela diz: os senhores entendem que o comércio com a China vai ser muito prejudicado por falas irresponsáveis por membros do governo? O embaixador, se puder, por gentileza, responder e depois, na sequência, os demais fiquem à vontade para complementar, se assim quiserem. Perfeito. Bom, como ex-secretário de Relações Internacionais do Distrito Federal, até recentemente, eu mantive relações corretas, boas com vários países, mais visando a área de cooperação técnica e escrevendo, eu sou articulista do Diário do Poder, eu tenho acompanhado muito a questão do comércio e política externa. E, quer dizer, vejo pelas estatísticas, esse é um caso básico de olhar os números, né? Você vê o comércio, não é? Não, nosso alinhamento deve ser com os Estados Unidos. Aí você vai olhar, tá bom, emparelhado, não é comércio, não é um superávit, nem um déficit muito grande, mas fica ali equilibrado ao longo dos anos. Aí você vai ver, nós temos um superávit brutal. O último, eu estou falando talvez de 2019, 2018 ainda, não sei, em torno de 30 bilhões de dólares. Quer dizer, sem essa injeção de divisas, nós estaríamos fadados ao desastre na área externa, porque as nossas reservas cambiais, embora elevadas ainda hoje, elas já houve no passado esse caso de reservas altas que, diante de uma crise que se mostre permanente, elas evaporam. Não é? Então, a gente tem que pensar no futuro. A gente não sabe, eu estava conversando antes de iniciar o programa com a Helena, com a Giovana, sobre a perspectiva de quando que nós podemos falar de pós-pandemia. Nós não temos certeza. Nós todos três aqui falando, o senador, a Helena e eu, sobre um momento que a gente, na verdade, ainda não começou. Nós estamos em plena pandemia, já países que estão recebendo a segunda onda da pandemia, a vacina que poderá tirar a sociedade mundial dessa agonia, pode demorar um ano, mas são necessários protocolos cuidadosos. Quer dizer, por maior que seja o esforço que esteja sendo feito, nós não podemos brincar com o futuro. Nós não sabemos quando será o fim da pandemia, nós temos que cuidar dos nossos interesses, não o interessezinho eleitoral do Trump agora para outubro, novembro, nem o do nosso presidente para daqui a pouco. Nós temos que olhar o futuro de longo prazo, de médio prazo. Isso vai exigir equilíbrio, vai exigir que cabeças positivas, boas, que existem tantas nesse Brasil, se juntem, trazendo equilíbrio e evitando medidas precipitadas e que sejam danosas ao nosso interesse, como seria o caso de uma... Porque o que acontece com a China são afrontas totalmente desnecessárias. O país está acuado e o Brasil entra na marola. Quer dizer, os Estados Unidos têm uma questão de política estratégica, os Estados Unidos perdendo relevância internacional, econômica e politicamente, reage nos estertores, quer dizer, não está no final, na parte final ainda, mas se vê perdendo espaço, vai contra a China. Isso não é assunto nosso. Nosso assunto com a China é ter um bom relacionamento, exportar, trocar tecnologia, como a gente tem feito desde o estabelecimento de relações em 1974. Essa é uma construção muito positiva de governos, que foi o governo Geisel ainda, governos militares, o governo Sarney, que recebeu Deng Xiaoping, e todos, não há um governo do PT, todos perceberam que nosso interesse está em manter um bom relacionamento com a China. Aí chega
uma turma de desconhecidos e acha que não é assim. Guiadas por quem? Não sei. Espero que tenha respondido. Sim. Se o senador ou Helena quiserem complementar alguma coisa, fique à vontade. Senão, eu já vou para a próxima pergunta, que foi feita por Paulo Roberto de Almeida. Eu queria Senador, por complementar favor. isso. Por favor. Posso, Helena? Quando a Helena deixa a gente falar, é porque ela está muito generosa. Posso? Sempre, senador, sempre. Eu acho que o problema internacional, e vocês aí são especialistas no assunto, e eu não, então sabem muito mais do que eu. Não é somente a questão com a China. Eu ontem recebi um telefonema de um cearense que hoje, por acaso, está fazendo um estágio na Johns Hopkins University nos Estados Unidos e que é uma das responsáveis, talvez o mapa mundi da pandemia mais respeitado hoje seja o que a Johns Hopkins faz. E ele me disse o seguinte: o que está acontecendo aí? Porque aqui o Brasil virou piada. Virou piada o Brasil. A questão da imagem do Brasil no mundo inteiro está completamente desgastada, abaixo da crítica. Eu não me lembro, a não ser no auge do golpe militar, e mesmo assim tenho dúvidas, e que a imagem do Brasil teve tão sacrificada e tão mal visto. Tem a questão, e não é só as declarações do ministro, não sei nem o nome dele, é um nome alemão lá, da educação em relação à China. Mas a questão do meio ambiente, por exemplo, queimou o Brasil, as declarações do ministro do meio ambiente queimou o Brasil na Europa toda e em setores importantes dos Estados Unidos. Gelou. Congelou a imagem do senador. Congelou um pouquinho. Então, até a gente voltar, vamos ver se a gente consegue ter rapidamente o senador de volta. Senão, eu vou fazer uma pergunta que foi feita pelo Paulo Roberto de Almeida. Ótimo. Ele diz o seguinte: não apenas a mídia progressista, mas até a conservadora ou liberal, a exemplo do Financial Times, Economist... senador, Voltou. o senhor está de volta conosco. Por gentileza, complemente seu raciocínio. Então, vários parlamentos da Europa já se manifestaram contra a entrada da negociação do Brasil com o mercado europeu. Não é só a OCDE, também a negociação do Mercosul com a comunidade europeia. A briga dos Estados Unidos com a China, por exemplo, não é uma briga por causa da pandemia, é uma briga por hegemonia mundial entre eles dois e que nós não temos nada a ver com isso. Então, se o presidente americano, o Trump, com as ideias dele lá, resolve romper com a Organização Mundial de Saúde, e eles têm meios para sobreviver sem isso ou negociar outras circunstâncias, nós não temos nada a ver com isso, o presidente não tem nada que declarar aqui que também vai romper com a OMS. Então nós estamos nos isolando do resto do mundo. Não é só a questão da China, é a questão da China, do embaixador falou muito bem sobre o assunto, é fundamental, prática hoje, mas nós estamos isolando do resto do mundo todo, e não só na questão econômica, na questão cultural, na questão tecnológica, por exemplo. Nos isolarmos em relação à OMS significa não compartilharmos com os avanços da medicina, principalmente agora na questão da pandemia, que a OMS traz ao juntar sabedoria e conhecimento do mundo inteiro. Então nós estamos vivendo realmente entrando na escuridão em relação ao resto do mundo e não só em relação à China, e é um comportamento generalizado que passa pelo presidente, pelo ministro do Meio Ambiente, por vários ministros que estão aí. Eu acho que a salvação ainda é a ministra da Agricultura, pelo que eu saiba, que tem tentado manter uma relação saudável com os outros países do mundo.
tem que Obrigada, adicionar senador. também, Cássio. Helena, fique à vontade para adicionar. Muito rápido. Ou senão eu vou para a próxima, por favor. Nós começamos a nos isolar do mundo, primeiro com o meio ambiente. Se a gente levar a pré-pandemia, em Davos, o meio ambiente era a discussão maior, a discussão da soberania, as piadas sobre a primeira-dama francesa, todas essas coisas de mau gosto que já nos colocou muito mal na visão do mundo. Depois nós tivemos o ataque à China. E agora e tudo isso vai isolando o Brasil, OMS e tal. E tem também o resto do mundo olhando o Brasil muito desconfiado pelo discurso autoritário de fechamento de Congresso, de combate à STF. Quer dizer, o Brasil está isolado em todas as áreas, né? De todos os lados. Assim. Então, é muito preocupante. É mais grave do que uma simples relação comercial de um parceiro. É todo um todo de um país completamente fora de uma realidade democrática, solidária, sei lá, assim, humana, e isso preocupa muito. É óbvio que o investidor resiste para o saneamento básico, as pessoas estão atrás, mas o Brasil tem sido olhado com desconfiança em todos os lugares, entendeu? Por esse crescendo. Começa com o meio ambiente, depois vai para a China e agora a questão autoritária, né? Que é muito grave. Hoje não se admite mais esse discurso autoritário de ataque à Suprema Corte. Isso é gravíssimo. Obrigada, Helena. Eu vou voltar à pergunta que eu tinha feito anteriormente. Ela é feita por Paulo Roberto de Almeida. Ele diz o seguinte: não apenas a mídia progressista, mas também a conservadora ou liberal, a exemplo do Financial Times, Economist, formula críticas à diplomacia brasileira e vê o país como isolado no cenário internacional. Como os participantes consideram essa situação? Eu vou pedir ao embaixador para nos comentar essa resposta, por favor. Bom, eu e o Paulo temos tido conversas frequentes sobre esse aspecto da imprensa internacional. Nós diariamente nos comunicamos com troca de mensagens sobre o que os jornais internacionais falam. Fico feliz que ele esteja acompanhando e participando. Isso é um fenômeno novo, porque até recentemente, vamos dizer, nos últimos 10 anos, você tinha essa imprensa que mais ou menos tinha o valor econômico que bate no que nós estamos levantando aqui, que a Helena levantou também, que é o senador, o lado social, o lado ambiental. Mas de um tempo para cá, principalmente, a verdade é que depois de 2015, depois da primeira crise, essa imprensa mais tradicional, conservadora em termos econômicos, principalmente, Financial Times, The Economist, o Wall Street Journal nem tanto. Ele passou a entrar quase numa linha de uma crítica aberta, quase parecida com a The Guardian, onde, na verdade, aí a gente tem que tirar o chapéu para uma coisa assim. A queda da esquerda no Brasil, no cenário político, a diminuição da influência, a saída da presidente Dilma, ela provocou uma reação muito forte. Você identifica os jornais que têm uma posição excessivamente, ou não quero dizer excessivamente, mas que tem uma posição muito forte de achar desde o começo que tudo está errado, desde que não seja a esquerda, como eu citaria claramente El País e The Guardian, vamos dizer, uma visão marcada disso, é a posição deles e tem que ser respeitada. Não estou mandando ninguém fechar jornal nenhum, ao contrário, é bom que tenha para fazer contraste. Mas o fato novo é que você tem essa visão igualmente, excessivamente, ou muito, não quero usar excessivamente, muito crítica por parte desses órgãos tradicionais. Eu posso atribuir isso, é difícil você atribuir, mas essa imprensa econômica internacional, ela que se pautava pela ortodoxia econômica. Hoje nós temos uma ortodoxia econômica, mais ou menos, aproximada, no Brasil nada é perfeito, mas tem esses desarranjos todos em outras áreas e onde recentemente houve avanços. Você vê meio queimadas, até, vamos ter que admitir, no período do PT, os índices mostram um declínio das queimadas. Aí acaba esse período, aumenta as queimadas. Então, isso é prato cheio
para os europeus, né? Você tem um setor agrícola na Europa, rural na Europa, que é fortíssimo e que teme. Eu já participei de várias reuniões, a posição deles em relação, basta ver a Irlanda em relação à nossa carne, todos temem a participação do Brasil como fornecedor de alimentos. Então, isso ajuda um pouco a trazer esses temas, o social, uma valorização do social e uma valorização do ambiental. Mas isso também tem a ver com aquilo que o senador mencionou antes. Há alguns anos atrás, esses eram assuntos que eram discutidos assim, em gabinetes, uma imprensa que você falava num dia, você tinha resposta no dia seguinte. Hoje está todo mundo com o telefone celular. Então, as ideias circulam muito rapidamente. Então, isso explica tanto o levantamento de massas nas manifestações nos Estados Unidos, quanto essas posições que se consolidam e reforçam na opinião pública desses países, na Europa, né? Principalmente onde são a sede, principalmente na Inglaterra também, onde é a sede Economist, e porque também esquecemos de falar dos jornais franceses, igualmente críticos. Já falamos dos espanhóis também. Posso Não respondi complementar? tudo, mas só um pouco. Queria complementar, porque o Por Paulo favor, Roberto é Helena. uma pessoa muito querida, meu companheiro no Conselho Acadêmico do Livros, que é um movimento liberal que eu coordeno, um liberal progressista. Eu acho que a gente tem que prestar atenção por que a imprensa muda. O Brasil atacou pilares fundamentais da economia mundial: o meio ambiente, a crise humanitária e a democracia. Nós estamos contra essas três coisas ao mesmo tempo. E o que me angustia da reação dessa imprensa mais liberal é começar a achar que houve alguma espécie de tentativa de implementação de uma agenda liberal no Brasil. A gente sabe que o Bolsonaro nunca poderia ser considerado um liberal, uma pessoa que defende a tortura, que tem o Ustra como herói, mas havia uma expectativa que na economia a gente pudesse implementar uma agenda liberal, que também não aconteceu. Então, eu acho muito boa a cobrança vamos dizer, dessa imprensa mais liberal, de que, olha, o Brasil é um experimento que fracassou, como um todo, do ponto de vista político. A gente não chegou lá. Eu tenho medo que, com esse fracasso, cresça de novo a demanda por um experimento de muita presença de Estado, de muita intervenção, que já deu errado. Então, acho que o grande desafio que a gente tem agora é encontrar esse equilíbrio. Acho que eu tive a honra de trabalhar com o Tasso lá, nem vou dizer quando, né, Tasso? E a gente tinha um modelo muito equilibrado de políticas modernizantes, de políticas liberais, com inclusão social. Início da assistência, da Bolsa Família, tudo isso começou lá atrás, com o Fernando Henrique, primeiro como ministro da Fazenda, depois como presidente. A gente precisa retomar um projeto de país desse tipo, que inclua a abertura comercial, que inclua a reforma do Estado, mas que inclua um olhar na desigualdade social e na assistência social. E esse experimento o Brasil não consegue fazer há muito tempo. E eu acho que é isso que a gente precisa retomar. Queria complementar. Obrigada, aí. Helena. Por favor, complemente. Eu queria lembrar, Helena e o Pedro Luiz, o seguinte, que tem outro fator para a falta de respeito da imprensa mundial, seja de direita, seja de esquerda democrática, vamos chamar assim, em relação ao Brasil. É porque nós estamos tocando diretamente, explicitamente, em fundamentos básicos da democracia e da liberdade. O presidente e seus ministros têm atacado a imprensa diretamente. Quer dizer, e a imprensa, quando é atacada, seja de direita ou de esquerda, ela se une no mundo inteiro. Tem sido assim em todos os tempos. Experimente censurar o Estado de São Paulo para ver se a Folha não acompanha. E assim por diante.
Nós vimos agora, essa semana que passou, ou foi, já nem sei se foi a semana que passou, você fica em casa, vai perdendo a noção dos dias. O presidente declarando que mudou o horário da divulgação dos dados da pandemia para não entrar no Jornal Nacional. Isso é um absurdo. As ameaças de não renovação da Globo, da concessão da Globo, de fechamento, enfim, o que tem aí. Isso é um ataque à imprensa que nenhum país democrático do mundo, liberal, social-democrata, aceita hoje. E outro é o ataque às instituições. Eu acho que todos nós assistimos aí, quem está na ativa no Itamaraty deve ter visto com os próprios olhos, eu vi pela televisão, um grupo de negro mascarado com tocha na mão indo para cima do Supremo. Aquilo ali me assustou muito. Aquilo é simbólico do que há de pior que aconteceu recentemente nas histórias, não é nem mais só da democracia, dos direitos humanos. Então é um conjunto de coisas que não tem a ver só, a meu ver, com economia, tem a ver com o conjunto da obra que é terrível. Então, esses pontos por aí, com certeza, fizeram e fazem com que haja uma tremenda desconfiança e má vontade hoje de todos os setores com o governo brasileiro, com o Brasil, que é pior. Perfeito, senador. O fato é que o assunto é muito amplo, né? Tão amplo que eu acho que devemos voltar a abordá-lo em futuros webinários. O que acham? Mas por hoje, em função do tempo, tínhamos até várias outras perguntas, mas vamos ter que encerrar o debate. Relembrando que o tema, para os que nos acompanharam um pouquinho mais tarde, é o papel da diplomacia na retomada econômica no Brasil. Você gostou desse debate? Então se prepare, pois na terça que vem tem mais. Acompanhe nas redes sociais da ADB e fiquem por dentro dos próximos webinários. Eu gostaria agora de chamar para os comentários finais, como o senador acabou de fazer o comentário, eu vou chamar a Helena para fazer as suas considerações finais. Por favor, Helena. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a companhia, foi ótimo o debate. Acho que a gente disse, acho que não tem muito mais o que dizer depois dessa fala do senador. A gente está, é um momento muito difícil, onde essas questões básicas da democracia estão sendo postas em risco, né? E a gente tem que ficar atento. Não vejo com muito otimismo esse país no futuro próximo. Confio nas instituições como o Congresso Nacional, o Supremo e a imprensa, para que a gente possa caminhar dentro de um mínimo de paz e legalidade. Porque se depender do governo, do presidente da República e seus ministros, que a gente viu na famosa reunião ministerial, tudo que se viu lá, ninguém está no governo Bolsonaro por acaso. Então, nem nos ministros a gente pode ter esperanças, eu diria. Tem uma pessoa no governo que eu tenho muita fé e esperança, e o Tasso há de concordar comigo, que é a Mansueto Almeida, que tem segurado, feito um leão, as contas públicas, o diálogo e a calma no trato da política econômica. Então, que tenhamos sorte para atravessar esses 2 anos e meio que faltam pela frente. Obrigada, Helena. Eu chamo para os comentários finais o embaixador Pedro Luiz Rodrigues. Bom, obrigado. Eu vejo muito interessante ver que, no fundo, cada um com a sua visão da experiência profissional variada, mas que a gente chega a uma mesma conclusão. Quer dizer, todos percebemos que esse caminho que está sendo traçado pelo governo do Brasil não é o caminho adequado. Não é? Mudanças têm que ser feitas, democráticas, mas não se pode aceitar guinadas autoritárias, não se pode... Vocês estavam falando aí, o senador, de censura, eu era do estado de São Paulo, no tempo da velha censura ainda dos governos militares, eu senti na carne, sei o que é isso, colegas que desapareceram. Então não é o momento de sequer levar isso em consideração. Ficar atento, sim, mas trabalhar com as pessoas de boa vontade, boa disposição, para que a gente busque caminhos alternativos para esse país. Eu acho que é um país
não é? No momento em que, já que o tema é retomada econômica, no momento em que estão sendo quebradas as cadeias produtivas ou ameaças de quebra das cadeias produtivas internacionais, a gente precisava ter um grande consenso, não digo consenso absoluto, mas uma grande convergência nacional primeiro, para buscar caminhos, tanto na área da economia quanto políticos e nessas outras áreas importantíssimas da democracia e do meio ambiente. Obrigado, e obrigado a Giovana e aos colegas diplomatas que estão assistindo e a todo mundo. Obrigado. Obrigada, embaixador. E agora chamo o senador para as considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês, de estar aqui junto com o Pedro Luiz, com a Helena, minha querida amiga, que eu vou telefonar já para ela. E dizer o seguinte aí, eu acho que foi dito basicamente o que tinha que ser dito, e que vocês, diplomatas, vão ter que trabalhar muito, vão ter um trabalho duro pela frente para consertar ou tentar fazer com que minimamente o Brasil recupere o seu papel, a sua imagem, a imagem da própria diplomacia brasileira no resto do mundo. Vai ser um trabalho muito duro, porque eu, pessoalmente, não vejo possibilidade de impeachment. Agora não vejo essa possibilidade, nem penso, nem quero. Eu já vivi 2 impeachments. É muito duro, é um processo dificílimo, desorganiza a política, como desorganiza um pouco até a economia. É demorado, é lento para o país durante o processo, porque a incerteza é total, então não é bom. Então, consertar a imagem do país e elevar o Brasil novamente ao exterior está na mão de vocês, diplomatas. Meu recado é o seguinte: se virem. Obrigado. Obrigada a todos os debatedores, mais uma vez, e a todos que nos acompanharam.